Eu costumo falar, eu trabalho muito com adolescentes também, né, em consultórios, e eu costumo dizer que a anamnese, né, aquela consulta do médico para o adolescente, ela precisa ter 3 perguntas básicas, né? E a primeira pergunta é se ele tem um referencial de vida, né? Quem é o seu referencial? Paralelo, você tem um ídolo, né? Então, são 2 perguntas que é como se fosse uma. Você tem um referencial e se você tem um ídolo. Alguns adolescentes, eles já entendem isso de uma certa forma, já bem fácil, e eles conseguem entender que o referencial é uma pessoa a qual ele quer se tornar no futuro. Qualidades que aquela pessoa tem, traços da personalidade, por exemplo, que ele admira e que ele quer se tornar como aquela pessoa, e ele sabe que aquela pessoa chegou àquele lugar porque a pessoa é daquela forma. E o ídolo é apenas uma pessoa que ele gosta muito, que ele admira, mas ele sabe que é apenas não é um projeto dele. E a terceira pergunta é o projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Então, são essas 3 perguntas que eu faço na consulta com o adolescente. E quando esse adolescente ele não sabe responder isso, eu ligo o meu alerta. É um sinal de que há algum problema que eu preciso me atentar e que eu preciso chamar a família para estar mais atento a este adolescente que ainda não está tendo este tipo de posicionamento. Então, só por aí você vê que é algo que é médico, né? Que é algo que é de uma consulta de rotina, mas que precisa mapear como está o nível de sonho, o nível de projeto e o nível de pensamento futuro daquele adolescente. Então, essa pergunta é extremamente importante. Como eu mantenho isso aceso? Então, o primeiro passo é saber se isso já acendeu, né? Então, se isso já acendeu, né? Como é que eu faço para acender se eu pego um adolescente que ainda não tem isso? Por que ele não tem? Será que na família não teve ninguém que pudesse chamar a atenção dele e ele tivesse esse referencial? Ou será que é um processo interno dele que ele ainda não se vê como alguém que pode alcançar algo e ele prefere nem pensar nesse futuro, né? Então, assim, é onde a gente precisa trabalhar com muito foco, dizer, você pode, eu não preciso sonhar muito alto, eu posso sonhar, e aí é onde eu costumo falar e trazer isso, né? A gente sonha em degraus. Existe um lugar que é o mais alto, é uma escada, é o topo, eu vou chegar no topo, mas eu não chego no topo pulando para chegar, eu preciso ir subindo os degraus de uma escada para chegar nesse topo. Então, eu me motivo subindo os degraus, porque eu vou olhando para baixo e vou vendo que eu estou chegando mais alto e de que eu estou avançando. Então, tem que ser algo que lhe dê sustentação. Então, por isso que eu trago esse como exemplo, que para você chegar no topo do seu sonho, daquilo que você projetou, você tem que construir essa escada imaginária, que vai lhe dar o suporte para você conseguir subindo aos poucos. E por que uma escada? Porque o sonho, por exemplo, se eu tivesse dito eu quero ser médica e eu colocasse isso como algo daqui a um ano, eu ia me frustrar, porque não seria em um ano que eu ia alcançar, né? Seriam ao longo de 10 anos. Então, o que eu fui fazendo de imediato? Quando eu entrei na faculdade, o primeiro passo, eu preciso entrar na faculdade para eu chegar lá em cima. Então, o primeiro degrau da escada, eu preciso passar no vestibular. Então, só que para passar no vestibular, eu preciso ter o entendimento do que é uma profissão. E aí eu fui buscar de pessoas, o que é ser médico? Né? Então, eu fui buscar saber disso, eu fui entender de que eu quero, como é que eu quero ser médica? Qual é a médica que eu quero ser? O que eu quero ser com isso que eu desejei? Então, foram perguntas que eu fui me trazendo e que foi me ajudando a chegar no primeiro degrau, que é chegar na faculdade, né? E como eu vou chegar nesse primeiro degrau? Então, sempre eu preciso chegar no primeiro degrau e como eu vou chegar nesse primeiro degrau? Eu preciso chegar com qualidade, eu preciso chegar, né, muito bem formada, embasada, segura de mim mesma, não que eu seja soberba, mas assim, eu consigo chegar com um nível de conhecimento que eu vou buscar mais conhecimento agregado, mas eu também não vou aceitar qualquer conhecimento. Eu não vou aceitar mais qualquer informação,
porque eu cheguei ali com qualidade, né? Pela formação que eu trouxe antes. E sabendo quem eu vou me tornando, quem eu sou e aonde eu quero chegar, é que vai me dando essa motivação. Então, a partir dos anos que foram passando na faculdade, eu colocava motivadores curtos. Então, eu sei que eu vou me formar médica, ok, mas antes de eu me formar médica, que médica eu quero me formar? Eu quero saber de tudo. Então, para eu saber de tudo, porque eu quero, né, eu gosto de muitas coisas, eu gosto de conhecer um pouco de tudo, então eu preciso, dentro da faculdade, o que vai me ajudar a conhecer tudo? E aí eu buscava fontes de trabalhos de pesquisa, monitorias em disciplinas, né, fazer artigos. Então, para cada semestre, eu colocava uma meta. Então, nesse semestre, eu tenho que passar em uma monitoria, eu tenho que fazer um artigo e eu tenho que trabalhar, fazer um seminário. Que legal. Participar de um seminário. E eram metas curtas e que eu ia cumprindo, aquilo ia me motivando e o meu sucesso, que era formar em medicina, estava chegando perto, porque cada semestre eu ia subindo mais um degrau. Então, metas curtas que vão me fazer chegar com qualidade, com formação, aquilo que eu projetei de maior, né? Isso vai para todas as áreas, né? A gente se mantém motivado quando a gente pega o todo e diz assim, como é que eu me vejo nesse todo? Quem sou eu dentro desse todo? É um eu que vai ser referencial? Então, para eu ser referencial, o que eu preciso para chegar lá sendo esse referencial? E aí eu vou construir as metas de curto prazo. E essas metas, à medida que eu alcance, me fazem motivar. Gente, eu sei que vocês querem que não termine, que por mim